Vida espiritual. O erro invisível que quase ninguém percebe. Talvez você esteja orando. Talvez esteja jejuando. Talvez esteja tentando fazer tudo certo. Mesmo assim, sente um peso estranho, uma estagnação silenciosa, como se algo estivesse sempre faltando. Mas você não consegue explicar exatamente o que. E hoje, eu preciso que você escute até o final, porque o que vou revelar aqui não é óbvio, não é comentado nos púlpitos, não é falado nos encontros comuns e quase ninguém percebe. Mas ele tem o poder de travar completamente a sua vida espiritual sem que você sequer desconfie. Existe um erro invisível que muita gente comete todos os dias, inclusive pessoas que amam a Deus, que leem a Bíblia, que frequentam igreja. E o mais perigoso é exatamente isso. Ele não parece um erro, ele parece normal. Ele parece até justificável. Antes de te revelar qual é esse erro, deixe-me te dizer algo que poucos admitem. Não são os grandes pecados que mais afastam as pessoas da presença de Deus, mas os pequenos desvios diários que a alma aprende a chamar de normal. É aquele pensamento que você deixa passar, aquela reação que você não confronta, aquela mágoa que você diz que já superou, mas nunca tratou de verdade. Isso não grita, isso não faz barulho, isso se esconde. E por isso quase ninguém percebe. Agora me diga uma coisa. Você já se pegou cansado espiritualmente sem motivo aparente? Já sentiu que suas orações parecem bater no teto? Já sentiu que a palavra não entra como antes? Já se sentiu frio, mas sem entender por quê? Se a resposta foi sim, então fique comigo até o final. Porque o erro invisível muitas vezes começa exatamente aí, quando a alma começa a se conformar com a distância e o coração começa a se acostumar com o silêncio. O erro invisível que quase ninguém percebe é a convivência silenciosa com aquilo que te afasta de Deus, sem enfrentamento. Não é cair, não é falhar. Isso acontece com qualquer ser humano. O verdadeiro erro é normalizar, é fazer amizade com aquilo que deveria ser combatido. É dizer, é só meu jeito, quando na verdade é uma ferida não tratada. É dizer, eu nasci assim, quando Deus te chamou para a transformação. É manter hábitos, comportamentos, pensamentos e até ambientes que drenam sua sensibilidade espiritual. Mas você continua ali porque é confortável. E aqui está o choque que poucos estão prontos para ouvir. O seu ambiente molda a sua vida espiritual muito mais do que a sua intenção. Você pode ter boas intenções, mas se vive cercado de negatividade, de murmuração, de estímulos vazios, de distrações contínuas, sua alma vai ficando lenta, pesada, fraca. Não é porque você deixou de amar a Deus, é porque você deixou de proteger o seu espírito. E quase ninguém percebe que esse é o erro. A maioria acha que precisa de mais força, mais fé, mais oração, quando na verdade precisa remover o que está drenando. Deixa eu te fazer uma pergunta profunda agora. O que você tem tolerado que Deus nunca te pediu para tolerar? Que tipo de pensamentos você tem alimentado em silêncio? Que tipo de conteúdos você consome todos os dias? Que tipo de conversas você mantém? Que tipo de sentimentos você deixa morar no seu coração sem confrontar? Porque tudo isso constrói um ambiente interno. E um ambiente interno contaminado silencia a sensibilidade espiritual. A alma humana não suporta viver em dois mundos por muito tempo. Se você alimenta o espírito, ele governa. Se você se alimenta da carne, ela governa. E aqui está a parte invisível. Não é o extremo que rouba sua força, é a constância. Não é um grande erro. São pequenas concessões que você faz todos os dias sem perceber. Muitos pensam que o problema é falta de disciplina espiritual, mas não é. O problema é falta de ruptura. Você não precisa apenas adicionar coisas espirituais à sua rotina. Você precisa remover o que está bloqueando o fluxo. É como tentar encher uma xícara rachada. Você ora, jejua, busca, mas a rachadura continua ali. E enquanto você não tiver coragem de tratar a rachadura, nada se sustenta. Talvez esse vídeo esteja despertando algo dentro de você agora.
Talvez você comece a perceber atitudes que sempre justificou. Talvez lembre de mágoas que disse que não eram nada. Talvez perceba que está carregando pesos que não foram tratados. E se isso está acontecendo, não resista. Porque a resistência é o começo do auto-engano. O erro invisível se alimenta do auto-engano. E aqui entra uma revelação mais profunda ainda. Muitas pessoas não estão fracas espiritualmente. Elas estão sobrecarregadas. Carregam culpas que Deus já perdoou, feridas que nunca foram curadas, comparações que nunca deveriam ter aceitado. E, sem perceber, começam a se afastar da presença não por rebeldia, mas por cansaço. Elas param de orar não por falta de fé, mas por falta de força. E acham que o problema é espiritual, quando na verdade é emocional e silencioso. Mas eu preciso te levar ao ponto mais importante desse vídeo, o clímax dessa verdade. O erro, invisível que quase ninguém percebe, é viver uma fé automática, uma fé mecânica, uma fé sem consciência. Quando você faz as coisas espirituais por hábito, mas não por entrega. Quando você ora falando da boca para fora. Quando você lê a palavra sem permitir que ela te confronte. Isso cria uma ilusão de espiritualidade, mas o coração vai ficando vazio. E o perigo não é cair na fé, é se acostumar com a superficialidade. Deus não se impressiona com rotina espiritual, ele se move por sinceridade. E sinceridade exige confronto interno. E quase ninguém quer se confrontar de verdade, porque dói. Mexe em feridas antigas, quebra máscaras, derruba defesas, mas é exatamente aí que a transformação começa. Talvez você esteja percebendo que parte da sua estagnação não é falta de Deus, mas excesso de ruído, excesso de comparação, excesso de distração, excesso de coisas que disputam o seu coração silenciosamente todos os dias. Ninguém te avisou que a batalha espiritual moderna não é com demônios visíveis, mas com distrações invisíveis. A luta não é contra o mal óbvio, mas contra o conforto que te afasta da presença. Agora, se isso está falando com você, eu quero que você pause por um segundo e escreva nos comentários uma palavra: despertar. Esse é o seu ato espiritual hoje. Não é apenas ouvir, é reagir. Escreva despertar e declare que você não quer mais viver no automático, que você não quer mais alimentar erros invisíveis. E não sai desse vídeo agora, porque ainda tem algo mais que você precisa entender. Não basta identificar o erro invisível. Você precisa quebrar o ciclo. E o ciclo começa quando você toma consciência, quando você para de se justificar, quando você assume: eu tolerei o que estava me afastando. Esse é o início da cura. O inimigo da sua alma não precisa te derrubar. Ele só precisa te distrair. Ele não precisa te destruir. Ele só precisa te anestesiar. E é por isso que tantas pessoas estão vivendo uma versão fraca de si mesmas espiritualmente, sem nem perceber. Não houve um grande escândalo, não houve uma grande queda, houve acomodação. Mas hoje isso muda. Hoje você está recebendo consciência. E consciência é poder. A partir de agora, comece a se observar. Observe suas reações, seus pensamentos, suas palavras, seus ambientes. Observe o que rouba sua paz, o que rouba seu foco, o que rouba seu desejo por Deus, não para se condenar, mas para se libertar. E se você sente que precisa desse tipo de conteúdo, se isso faz sentido para sua alma, então, curta esse vídeo, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal, porque tudo que eu entrego aqui é para despertar espiritual, para romper cadeias invisíveis, para trazer consciência onde ninguém está olhando. Porque o maior engano não é o erro visível, é o erro invisível. E ele só tem poder enquanto ninguém o percebe. Mas agora você percebe. E quando você percebe, você deixa de ser escravo. Agora eu quero que você faça algo mais forte ainda. Comente lá embaixo: eu quebro o ciclo. Não por mim, mas como uma declaração espiritual, como um selo, como um marco, para que,
Quando você olhar para trás, você se lembre: foi aqui que eu acordei. Se esse vídeo falou com você, não guarda só para você. Compartilhe com alguém que você ama, alguém que talvez esteja vivendo esse mesmo erro sem perceber. E se inscreva. Ative o sininho, porque o seu espírito não pode mais viver no automático. Você não chegou até aqui por acaso, e o erro invisível não vai mais governar a sua vida espiritual.